Olá, aqui é o professor Edson de Andrade e agora a gente vai para uma aula de fundos de investimentos ainda, mas tratando especificamente sobre custos, rentabilidade, e eu vou propor aqui um exercício bastante prático para você ir adquirindo aquela intimidade que eu estou falando tanto sobre investimentos, para que você conheça, possa escolher o melhor para você. Eu não vou dar nenhuma fórmula mágica aqui, o que eu vou é abrir sua mente, explicar como as coisas funcionam, para que você monte a carteira que seja mais interessante para você, principalmente para os seus objetivos. E antes de começar a fazer as nossas simulações aqui, as nossas análises, esse exercício prático, quero fazer alguns esclarecimentos. Primeira coisa, que eu quero ensinar você a pesquisar, a entender questões importantes. Não tem como eu dar tudo na sua mão, porque tudo depende de quais são os seus objetivos, de quanto você consegue poupar por mês, de qual a sua aversão ao risco, quanto você está disposto ou disposta a arriscar. Isso depende se você é mais novo, se você é mais velho, se você tem família, se você é solteiro, tá ok? Você vai ter que se entender bem para conseguir montar uma boa carteira de investimentos para você e entender essas questões importantes, ensinar você a pesquisar onde, como, fazer com que isso fique simples e eficaz é aqui o meu objetivo. Isso vai te ajudar também, já vai entendendo isso, na escolha de qual corretora você vai escolher. Se é que você vai abrir conta numa corretora, você que vai ter que entender exatamente isso, né? Mas, por exemplo, você para investir em tesouro direto, em ETF, você vai precisará necessariamente de uma corretora de valores. Então você já vai começando a tatear, a entender, a se sentir seguro para fazer essas escolhas mais para frente. E vamos comparar aqui os custos, tesouro direto, ETFs e fundos, mas não só os custos. A gente também vai ver, por exemplo, que a quantidade de fundos que uma corretora pode te oferecer também pode influenciar caso você ache que fundos é uma boa opção ao invés de tesouro direto ou ETFs, como a gente viu até agora no curso, tá ok? Com objetivos claros e uma boa noção sobre o que investigar, isso a gente vai ver lá na etapa 3, mas a gente já está começando a partir desse vídeo esmiuçar e começar a fazer algum tipo de conta e comparar, você não vai precisar perder tempo em analisar diversos fundos. Por que eu estou falando isso? Porque a hora que você tiver bons objetivos claros, souber o que precisa olhar, você vai fazer isso a hora de escolher a corretora e você vai ter conta lá no banco que você tem, na corretora que você escolheu, e você vai trabalhar com esses fundos. Talvez num próximo passo, quando você adquirir a confiança, você pode ter contas, tem várias corretoras, se você achar que isso pode ser interessante, mas aqui no nosso método simples e eficaz, a gente trabalha com uma corretora e um banco, então não vai precisar fazer uma mega pesquisa todos os meses, daí isso não seria simples, muito menos eficaz, tá ok? Então é a primeira vez e última aí que a gente vai fazer aqui no curso. Vai ser as únicas vezes que você vai fazer vários exercícios, ver várias corretoras para conseguir escolher uma boa e entender como essas coisas funcionam. Depois você vai lá, escolhe o que acha que é mais interessante para você e segue em frente com poucas opções para não se complicar. E para chegar lá, né, para você conseguir conciliar os seus objetivos com os melhores investimentos, escolher os melhores investimentos para você, vai precisar praticar. E é isso que esse exercício que eu vou propor daqui a pouco vai permitir, e eu vou estar aqui nos comentários para lhe ajudar e tirar todas as suas dúvidas, tá ok? Então, tornar o ato de pesquisar bons investimentos tem que virar hábito, tem que ser algo normal. Você fica sabendo, de repente, a sua corretora que há tempos atrás era boa e outra ficou um pouco melhor. Se você ficar sabendo disso, você vai lá, compara, sabe onde olhar e pode mudar de uma corretora para outra sem problema nenhum, porque você pode transferir os títulos que você comprou num lugar para outro, tá ok? Como tudo na vida, existem sites bem elaborados, com informações claras e outros nem tanto. Aqui abaixo desse vídeo eu estou dando vários links que vai direto na pesquisa dos fundos de investimentos de cada banco e de cada corretora. Então eu estou cortando esse caminho para você e você vai, às vezes, a depender da corretora e do banco que você vai olhar, você às vezes não vai demorar um pouco para achar onde estão as tabelas de rentabilidade, as tabelas dos fundos, e é isso que eu quero que você pratique, que você experimente,
que tenha a experiência de fazer algo que é comum para quem investe, de ficar pesquisando e garimpando os melhores investimentos, e nem sempre os sites ajudam muito, tá ok? Às vezes tem que precisar entrar em contato com a sua financeira para perguntar alguma coisa que não está muito clara ou que você não achou no site. E para não nos perdermos com um monte de informações que esses sites dão, a gente vai focar em rentabilidade e custos, tá ok? Principalmente nisso. E vamos comparar essas duas variáveis dos fundos que nós vamos analisar e no exercício que eu vou propor para você. E para o vídeo não ficar tão longo e tedioso, eu vou focar em fundos de renda fixa apenas, tá? Não vou falar sobre fundos multimercados, muito menos de fundos de renda variável, de ações, porque o vídeo vai ficar muito longo e, na verdade, aqui eu estou trabalhando com você o método, o que olhar. Uma vez que eu sei o que olhar, tanto faz se é um fundo de renda fixa, se é um fundo multimercado ou se é um fundo de ações. Então eu vou focar aqui em renda fixa e depois eu vou propor um exercício para você, né? Você vai deixar nos comentários lá os seus resultados e depois vai seguir esse mesmo método que eu vou fazer agora com você através dos sites de um banco e de duas corretoras. Perfeito? Então vamos para o exercício prático e chega de blá blá blá. Bom, então aqui abaixo desse nosso vídeo você vai ter essa tabela em que eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 dos principais bancos de varejo do Brasil, em ordem alfabética. E aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 corretoras também em ordem alfabética. Qual que foi o critério para eu escolher as corretoras? Eu precisava de alguma isenção, de algum critério isento. Então eu entrei no Google, coloquei fundos de investimento corretoras e fui vendo o que aparecia até a segunda página do Google. Foram essas corretoras que apareceram para mim na minha pesquisa, no dia que eu fiz, e foram elas, e eu já estou dando todos esses links aqui, e a princípio todos esses links já vão direto para a página, tanto dos bancos como das corretoras, para a página que está relacionada a fundos de investimento. Perfeito? Se algum desses links em algum momento mudar, né, vocês deixem no comentário lá essa observação para que eu possa sempre deixar atualizado essa tabelinha aqui. E se tiver também alguma outra corretora, até deixei espaço aqui para acrescentar duas, alguma outra corretora que vocês acharam que pode ser interessante, que tem bastante fundos de investimentos, mandem também para mim que eu adiciono o link, perfeito? Então é isso. Aí eu vou escolher aqui um banco de varejo, por exemplo, o Bradesco, e duas corretoras, por exemplo, a Rico e a Umuarama, né, a UM, tá ok? Então, olhando aqui no site do Bradesco, clicando no link do Bradesco, eu vou ser direcionado ao site, bem na parte de fundos, e vou clicar aqui em rentabilidade. A hora que eu clico em rentabilidade na parte de fundos, eu vou clicar em conferir tabela, porque eu quero tanto a rentabilidade como taxa de administração. Veja que no site do Bradesco, o resultado abre aqui uma janelinha pop-up com os números, pelo menos no meu browser, bem pequenininhos, ruim de manejar. Eu não acho interessante fazer isso com os clientes, né? Eu acho que o Bradesco poderia trabalhar de uma maneira um pouquinho mais que permitisse uma maior usabilidade de seus dados para que a gente consiga visualizá-los de uma maneira mais fácil, ok? Mas vamos lá. Eu vou dar um zoom aqui para quando eu for falar de cada tipo de investimento, para que você consiga, então, visualizar o que eu estou falando. Como nós vamos focar em fundos de renda fixa, então estou descendo aqui e estou chegando aqui em fundos de renda fixa. Antes disso, só voltando aqui no cabeçalho, eu vou analisar, então, a rentabilidade e vamos fixar aqui o acumulado nos últimos 12 meses, para que a gente tenha uma rentabilidade anual. E também vamos ver as taxas de administração, perfeito? Era isso que a gente combinou de verificar, rentabilidade e custos. Então, fixando aqui, vou fixar o mouse nos últimos 12 meses, porque a taxa está fácil de achar. Então, fixando o mouse aqui nos últimos 12 meses, vamos até a renda fixa
Então, é essa coluna aqui do 12,31, perfeito? Então, olha, coisa ruim aqui que fica, né? Eu queria só assim. Isso. Então, eu estou no renda fixa. Deixa assim. Então, a rentabilidade dos últimos 12 meses, nós temos de vários fundos de renda fixa que você pode encontrar no site do Bradesco, com rentabilidades aí anuais, né, em base anual, porque são dos últimos 12 meses, de 12, de 9, de 12, 10, 11, 11, 12, 13, 11, 7. Perfeito? Obviamente, não necessariamente é possível comparar fundos de renda fixa, porque precisaríamos ver o que tem dentro da cestinha do fundo. Às vezes eu tenho títulos, por exemplo, títulos do governo indexados à inflação, que tiveram um tipo de rentabilidade, ou às vezes temos fundos de renda fixa pré-fixados, que tem outro tipo de produtos dentro da cestinha, e aí fica difícil fazer comparações. Mas eu quero algumas regras gerais para você entender como que essas coisas acabam funcionando em termos de fundos de investimento. Uma coisa que eu acho interessante de destacar. A primeira, vejam as taxas de administração também, além das rentabilidades anuais. Temos taxas aí que vão de 0,2% ao ano até 3,5% ao ano. Veja que diferença gritante. 3,5% para 0,2% ao ano. Tá ok? E veja que isso acaba refletindo na rentabilidade. Esse aqui que é 3,5% ao ano que você paga de taxa, você tem uma rentabilidade de 9,55%. Esse que você tem uma taxa de administração de 0,2%, você acaba tendo uma rentabilidade próxima de 13%. Então, de 9,55% para 13%. São aí 3,5%, que é quase o valor da taxa, de diferença de rentabilidade, sem eu ficar olhando o que tem dentro da cestinha de cada fundo. Mas a gente já dá uma olhada, já dá uma tateada, uma olhada, pesquisada, e vê que é importante darmos atenção aos custos de administração. Mas não quero parar por aí, eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante também. Quem que escolhe o 3,5% ao ano se eu posso escolher uma taxa de 0,2%? Dá uma olhada aqui, eu vou clicar no fundo que é de 3,5%, que é esse FIC Renda Fixa Vênus, e eu vou te mostrar uma coisa que é o valor inicial de aplicação. Veja aqui, o investimento inicial mínimo, para você abrir, né, começar a investir nesse fundo, basta que você deposite R$100. Enquanto no que temos taxa de administração de 0,2%, que é esse aqui, você vai ver que a aplicação mínima inicial é de R$50.000. E os próximos investimentos é só de 1.000 em 1.000. Perfeito? Então, o que a gente está começando a ver aqui também? Que, infelizmente, né, no nosso sistema capitalista, quem tem pouco dinheiro é quem acaba pagando as maiores taxas e tendo também as menores rentabilidades. Perfeito? E se você tem mais dinheiro, você entra num outro patamar, você consegue taxas melhores, você tem mais para aplicar e você consegue ganhar mais dinheiro. Né? O rico fica mais rico e o pobre não ganha tanto. Tá ok? Então, eu acho que esse é um tipo de análise muito interessante de você fazer, de você começar a perceber o que é importante de analisar, que a gente vai ganhar tempo com isso. Tem muita coisa que é importante de ser analisada, mas apenas com essas variáveis de custo e rentabilidade você já vai ganhando tempo e já vai entendendo também que é preciso entender o que tem dentro dessas cestinhas de cada um dos fundos que você vai querer escolher. Perfeito? Passando aqui então para a próxima corretora, que os dados já estão bem mais fáceis de visualizar, pegando também os rendas fixas e também os referenciados DI, né? Aqui na tabela de rentabilidade do Bradesco, eu tinha também aqui os referenciados DI, eu nem analisei, tá ok? Já pulei só para os rendas fixas e aqui está misturado renda fixa e referenciado DI. Perfeito? O que a gente pode ver aqui? Que temos também taxas de administração bem mais em conta
num geral, do que as taxas de administração que a gente via, por exemplo, no banco de varejo. 1,5%, 2,5%, 3,5%, 1%. Aqui nessa corretora, a taxa máxima que você paga é de 0,8%. E veja, aqui é um investimento que tem uma aplicação inicial mínima de R$100. Então, ao invés de pagar 3,5%, você tem a oportunidade na corretora de investir inicialmente R$100 e pagar 0,8%. Perfeito? Sem comparar muito o que tem dentro do fundo, que não é esse o objetivo agora nosso. Perfeito? Temos então taxas diferentes. Obviamente, quando você aplica mais dinheiro, aqui no caso 50 mil, você acaba tendo aí descontos no valor da taxa de administração. Mas Ellison, aqui tem um de 1.000 que tem a mesma taxa. É porque muitas vezes as corretoras vendem fundos de investimento de outros bancos, até com valores mais baixos do que se você fosse no próprio banco. E aí a lei da oferta e demanda, os fundos de investimento fazem a oferta para as corretoras, vocês não querem distribuir esses meus fundos? Por quanto? Me faz uma taxa menor aqui, a gente divide e tal, e eu consigo desovar muito mais em escala, muito mais dinheiro, porque quem está na corretora é geralmente pessoas que investem consistentemente. Tá? Não é igual aquelas pessoas que só têm conta em banco, botam dinheiro na poupança, tira, fica um ano sem investir, daí começa a poupar de 100 em 100 reais de novo. Quem tem dinheiro em corretora geralmente tem um volume bacana, porque já sabe que as taxas são menores, e eles ganham aqui, no caso, no volume negociado. Por isso que eles não cobram tanto nas corretoras. Eles têm bons negócios, eles fazem bons negócios com os seus investimentos, conseguem cobrar menos porque as pessoas investem mais. Enquanto pessoas que só têm conta em banco de varejo acabam aceitando qualquer taxa. E é aqui que a gente está tentando mostrar no curso que você tem que ficar de olho. Não estou falando para você fechar a conta do banco, não investir em fundo do seu banco. Não, para ficar de olho, comparar, ver se faz sentido. Tá? Às vezes você pode ter coisas dentro do banco muito melhores do que na corretora, mas é preciso olhar, pesquisar, ver taxa de administração, dar uma olhada em rentabilidades passadas e ver o que tem no fundo para ver se dá para comparar. Né? Mas isso a gente vai falar muito mais na etapa 3, quando eu souber qual é o meu objetivo, e daí eu vou escolher qual que é o fundo que eu vou aplicar o meu dinheiro, que case com aqueles anseios daquele objetivo. Vamos passar aqui para não ficar muito longo esse vídeo. Para os fundos de renda fixa da Rico, tá? Rico.com. E aqui nos fundos de renda fixa, também temos renda fixa de vários bancos. Então, mais uma vez, eles fazem parcerias com bancos, BNP, Sul América, ou com BTG Pactual e outros fundos de investimentos. Eles distribuem fundos de investimento de outras instituições, tá? E conseguem negociar taxas geralmente mais baixas. Veja que temos bastante fundos de renda fixa aqui na Rico.com. A rentabilidade, aqui nós não estamos vendo a taxa de administração, vamos dar uma olhada em alguns deles, mas estamos vendo aqui que a rentabilidade, tivemos aqui alguns fundos que renderam muito mal, tá? Com aplicação mínima até de R$5.000, e fundos que renderam muito bem, como 15,69%, e com aplicação mínima de 25 mil. Perfeito? Então temos fundo aqui, veja que nessa Rico.com, que na Rico.com, em fundos de renda fixa, os aportes iniciais, você não acha nada de R$100, é tudo aí de 3 mil, talvez R$3.000 para cima. Então tem que ver se isso faz sentido para você. Tá ok? Não, eu tenho esse volume de dinheiro mesmo, é por isso que eu quero aplicar na Rico.com, por exemplo. Tá ok? E para olhar aqui a taxa de administração, eu vou escolher aleatoriamente aqui 3 fundos. Vamos pegar esse primeiro aqui, BNP Paribas. E você vai olhar aqui, ao clicar, né, nesse link, você vai ver que a aplicação inicial de 5 mil e temos aí uma taxa de administração de 0,5% ao ano. Tá? E ele rendeu aqui 6,13%, porque dentro dessa cestinha o que ele escolheu não foi bom, pelo menos nos últimos 12 meses. Perfeito? Também vamos dar uma olhada aqui nesse fundo que rendeu bastante, que rendeu aqui 15,69% nos últimos 12 meses, esse BTG Pactual IPCA Renda Fixa.
veja que a taxa de administração dele é de 0,25% e pode chegar até 1%. Se você olhar aqui por quê, né, no próprio regulamento, você clica aqui no regulamento do fundo, você vai ver que ele é de 0,25%, mas pode... essa taxa pode ser acrescida de taxa de administração dos fundos de investimentos em que o fundo invista. Então, o fundo de investimento pode comprar cotas de outros fundos de investimento. E se essas cotas de outros fundos de investimentos forem uma taxa de administração meio alta, pode aumentar esse 0,25%, mas até o teto de 1%. Tá ok? Então, esses são detalhezinhos aí. E se você olhar esse Valora, que é um outro fundo de investimento aqui, Valora Guardian FIC Crédito Privado, que rendeu aí 15,72%, talvez seja o que mais rendeu aqui nos últimos 12 meses. Ele é um fundo, provavelmente um fundo ativo, porque veja que ele tem uma taxa de performance. Então ele tem 0,5% que ele cobra de taxa de administração e ele cobra 20% do que exceder os 100% do CDI. O que isso significa em trocando de miúdos? Vou imaginar que ele promete, então, ele vai ganhar, ele vai cobrar uma taxa adicional do que ele passar do CDI. Se em 12 meses, vamos imaginar que o CDI deu 10%, e ele conseguiu fazer com os títulos de renda fixa dele, dar 15%. Então, quanto que ele excedeu o CDI? De 10 para 15, ele excedeu 5%. Desse 5% de rentabilidade que você ganhou, ele vai pegar 20% para ele. Tá ok? Essa é uma taxa de performance. Então, o gestor ele vai fazer de tudo para ganhar do CDI e você vai pagar por esse serviço que ele fez a mais aí para você, de estratégias mais bem elaboradas, 20% do que excedeu o CDI. Tá? Se ele não conseguir exceder o CDI, ele não te devolve nenhum dinheiro não. Tá ok? Então é isso, pessoal. Vamos voltar agora para os slides, já que você entendeu o que nós estamos olhando de cada fundo. Bom, voltando aqui para a nossa apresentação, eu queria deixar claro que dados passados não são garantia de performances futuras. Isso é importante ressaltar. Só que é um dado, né? É o que a gente tem em mãos para conseguir tomar decisão. Não necessariamente aquelas rentabilidades passadas vão falar que aquele fundo vai ser pior para sempre do que o outro. Mas é um dado, é uma informação que a gente tem e pode dar uma olhada para ajudar-nos a tomar uma boa decisão para a escolha de um fundo, ou não escolha de um fundo, para desistir de algum fundo que a gente tenha pensado em investir dinheiro, tá ok? E uma regra geral, né? Quando o fundo tem altos custos, ele acaba tendo menor rentabilidade se a gente puder comparar com outro fundo que investe em quase nos mesmos ativos do que o outro, tá ok? Se eu pegar dois fundos que investem quase na mesma coisa, o que tiver maior custo, obviamente, vai ter menor rentabilidade, porque o dinheiro que ficaria para você está pagando para a instituição financeira. E uma outra regrinha geral, que nem sempre se aplica, mas muitas vezes ocorre, é se o valor inicial para você colocar de dinheiro for alto, você vai pagar menos custos. Tá? E se você quiser colocar lá R$100, em geral, você vai pagar altos custos. E lógico que isso vai refletir em maior ou menor rentabilidade. Perfeito? Então o exercício que eu quero que você faça a partir de agora, que você já está mais íntimo dos fundos e para ficar mais ainda, o exercício que eu vou propor é o seguinte. Aqui abaixo desse vídeo você tem essa tabelinha, você pode escolher até qualquer outro banco, tá? Mas eu quero que você escolha um banco de varejo, né? Que é o que a gente está acostumado a colocar o dinheiro, e duas corretoras. Pode ser alguma dessas daqui do vídeo ou alguma outra de sua preferência que não esteja aqui na tabela. Perfeito? Aí eu quero que você compare os custos de investir num ETF. Então, nas duas corretoras você vai achar isso, não no banco. Então, veja lá os custos. Você já fez esse exercício nas aulas de ETF. Então, quanto custa de taxa de corretagem, de emolumentos, quanto custa para comprar uma ETF e depois vender. E comparar com os custos de um fundo de investimentos, se possível, um fundo passivo que siga o Ibovespa, tá? Para ser muito parecido com o ETF, para a gente poder comparar um e outro, para saber se é mais barato ou se é mais caro investir num ETF ou num fundo, qual compensa mais. Então, tentar, se possível, se houver, comparar fundos de investimento em ações
E esse fundo de investimento de ações não só no banco e nas duas corretoras. Procure um fundo de investimento passivo Ibovespa no banco e nas 3 corretoras e compara com o custo de ETF das duas corretoras. Então, você vai ter 5 coisas para comparar. Corretora 1, custo de ETF. Corretora 1, custo do fundo. Corretora 2, custo de ETF. Corretora 2, custo do fundo. Banco, custo do fundo. Perfeito? É isso que eu quero que você compare e traga isso nos comentários que vem ao final dessa página. E se der, se for possível, eu queria que você desse também algumas palavras, tecesse alguns comentários sobre as rentabilidades desses fundos que você acabou vendo. Não dos ETFs, tá? Só dos fundos que você viu, de fundos de ações. Compare e veja se o maior custo de investir num fundo acaba implicando ou não em uma menor rentabilidade nos últimos 12 meses. Por isso que é importante, para tentar comparar, que esses 3 fundos, aí, os fundos que você for comparar, sejam fundos passivos que sigam, por exemplo, o Ibovespa ou que sigam o mesmo indicador. Tá ok? Porque daí, se eles seguem mais ou menos a mesma coisa, a princípio é para o fundo que custa mais ter uma rentabilidade dos últimos 12 meses menor. Tá ok? E um segundo exercício que eu também quero que você deixe nos comentários para compartilhar com seus amigos aqui de curso, também com o mesmo banco que você já havia escolhido com as duas corretoras, compare os custos de operar em tesouro direto nas corretoras, tá? Quanto que você paga de taxa de administração nas duas corretoras para operar tesouro direto, quanto que você vai pagar para a Bovespa, aquele 0,3%. Você já fez esse exercício também na aula de tesouro direto, com o custo de um fundo de investimento em renda fixa. Tá? Pode escolher qualquer fundo de investimento em renda fixa, não necessariamente aqueles referenciados no DI, mas busque lá, dê uma pesquisada, clique no fundo e veja em que ele investe e tente achar um fundo que investe em títulos do governo. Eu quero que você compare. A princípio, é para você, operando em tesouro direto, você pagar mais barato do que você investir num fundo de renda fixa. A princípio, tá? Você pode encontrar fundos de renda fixa bastante baratos que talvez compense o fato de você não precisar escolher os seus títulos no tesouro direto. Perfeito? Então, tente achar fundos de renda fixa que investem em títulos do governo, pelo menos numa boa parte deles, boa parte da sua carteira investe em títulos do governo, e compare essas taxas, né, de você montar sua própria carteira de tesouro direto e de você investir num fundo de renda fixa. E, se possível, também apenas dos fundos, esqueça daí o tesouro direto, dos 3 fundos de renda fixa que você viu, veja se o maior custo acaba implicando em menor rentabilidade. Tá? Tente achar fundos parecidos, entre lá no fundo, veja o regulamento, o que pode ter na carteira, veja 3 fundos que sejam parecidos, que invistam, por exemplo, em títulos públicos, e vejam se, daí você compara se custos maiores implicaram em menor rentabilidade. É um exercício e tanto. Deixe nos comentários, tire suas dúvidas, eu vou responder a todos, e não deixe de fazer esse exercício que é muito importante, tá ok? Então é isso, a gente vai parando por aqui. Você agora tem um grande desafio pela frente de fazer esses exercícios e cada vez mais ficar íntimo de corretoras, de bancos, de fundos, de ETFs e de tesouro direto, para que a gente possa começar a etapa 3 já com o pé direito e já sabendo o que pode fazer, o que não pode, para a gente poder escolher, para nós podermos escolher os melhores investimentos dados os nossos objetivos escolhidos lá na primeira etapa. Perfeito? Então, um forte abraço, parabéns por ter chegado até aqui e não deixe de fazer o exercício. Forte abraço.